No vídeo de hoje eu separei 5 carros que se tornarão lasanhas e que futuramente serão excelentes opções no mercado de usados, pois terá um preço interessante em conjunto com muitos equipamentos, tecnologias, conforto, refinamento e potência. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 40 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista, eu escolhi um SUV grande, que ultimamente não é tão buscado, mas pelo menos no mercado de usados, ele tem um custo-benefício muito bom se considerarmos as opções na faixa de preço dele. É o Chevrolet Equinox. Quando ele foi lançado aqui no Brasil em 2018, ele impressionou grande parte das pessoas pelo preço, tecnologias, equipamentos e o visual, que realmente é um carro bem bonito, mas sem fugir do padrão. Não esquecendo também de sua mecânica. Aqui no Brasil ele chegou em duas versões, a de entrada LT e a topo de linha Premier, ambas com motor 2.0 turbo do Camaro de entrada, que oficialmente não temos aqui no Brasil. O bom é que ambas as versões usam a mesma motorização e são bem completas. O Equinox é equipado com motor Ecotec LTG 2.0 turbo com injeção direta que rende 262 cavalos a 5.500 RPM e 37 kg de torque a 4.500 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 9 marchas, o 9T50. Ele até aparenta ser um carro pesado, mas para um SUV grande, ele tem um peso ok, de 1.693 kg, o que garante um desempenho muito bom para ele, seu 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos e a sua velocidade máxima é de 210 km por hora, possivelmente limitada eletronicamente. O seu consumo não posso dizer que é ruim, mas sim condizente para o porte do carro. Ele faz 8,4 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. E eu digo que este carro será uma lasanha no futuro, pois eu vejo mais ou menos o que aconteceu com a Captiva. Depois de anos, o preço foi ficando tão baixo que hoje em dia é um carro acessível, já se encontra por menos de 40 mil reais. Só que o preço pode ser baixo, mas o custo de manutenção, seguro, consumo vai ser de um carro médio, o que vai acontecer com o Equinox daqui a alguns anos. Hoje em dia, ele já tem um preço bacana frente aos carros 0 km. O Equinox 2018 tem preço entre R$ 125 mil a R$ 145 mil. Mesmo tendo um bom custo-benefício, o preço hoje em dia é um pouco alto, mas daqui a alguns anos vai baratear bastante. Outro carro que provavelmente terá uma desvalorização muito alta e daqui a alguns anos se tornará um carro com preço chamativo é o Caoa Chery Arizo 6. O Arizo 6 é um sedã médio que foi lançado ano passado em 2021 e já tinha um preço muito bom em relação à concorrência, custava R$ 108 mil, mas infelizmente atualmente já chega ou passa dos R$ 140 mil. Eu ainda acho uma alternativa muito interessante aos sedãs médios tradicionais, pois é um sedã muito bem equipado, tecnológico, espaçoso e tem um design externo e interno muito chamativo e bonito, por um preço ok perante aos concorrentes. E é o que a maioria dos Chery hoje em dia entregam, um custo-benefício muito bom. E com o crescimento e aumento das concessionárias da Chery por todo o Brasil, vai ficando cada vez mais fácil manter um carro desse, mas isso saberemos mesmo quando o carro ficar mais antigo, para saber até dos problemas dele. O Arizo 6 tem duas versões, a GSX e a Pro, isso em 2022, antes ele tinha apenas a versão GSX. Ambas as versões usam o motor SQRE 4T15B, é um motor 1.5 Turbo Flex. A grande polêmica desse motor é que no Arizo 5 ele não rende a potência esperada, talvez nesse modelo o motor tenha sido recalibrado. Ele gera 159 cavalos com álcool e 147 cavalos com gasolina a 5.500 RPM e 21,4 kg de torque com ambos os combustíveis a 4.000 RPM.
O seu câmbio é um CVT que simula 9 marchas e prioriza mais o consumo do que o desempenho, embora tenha um desempenho ok para o dia a dia, fazendo um 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 190 km por hora. O seu consumo é muito bom, faz uma média dentro da cidade de 7,6 km por litro com álcool e 11 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 9,4 km por litro com álcool e 13,3 km por litro com gasolina. E mesmo que a Chery tenha sido renovada, é um carro que provavelmente terá uma desvalorização um pouco alta e daqui a uns 4 anos se tornará uma boa lasanha no mercado de usados. Diferente do Equinox, até por ser de categorias diferentes, ele vai ter um custo de manutenção mais em conta e um consumo melhor. Resta saber se vai ser confiável, mas isso só o tempo dirá. Todos nós sabemos que a Hyundai Santa Fe de primeira geração já virou uma lasanha de respeito no mercado de usados. É barato, bem equipado e tem um belo motor V6. Mas a geração que poucos conhecem e que seguirá o caminho da primeira geração é a Santa Fe G2, que chegou aqui no Brasil já como modelo 2014. Esse modelo fez bem menos sucesso que o primeiro, talvez até mesmo por falta de marketing ou estratégia da própria Hyundai, pois é um carro que tinha tudo para dar certo. Ele chegou também com uma versão, a GLS, que podia ter 5 ou 7 lugares, e a versão com 7 lugares é bem mais equipada. Existe também a versão Gran Santa Fe, uma versão um pouco maior que também tem 7 lugares. O interessante é que essa geração sempre tem de série o motor V6 em todas as versões. Especificamente, a Santa Fe usa o motor 3.3 V6 do primeiro Azira. É um motor bom e potente, mas ele anda menos que a geração passada, já que antes tinha um 3.5 com 15 cavalos a mais e era mais leve. Ela tem 270 cavalos a 6.400 RPM e 32,4 kg de torque a 5.300 RPM. É um carro bem pesado, pesa 1.800 kg. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o que faz com que ele chegue de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e atinja uma velocidade máxima de 223 km por hora. Tem um desempenho apenas ok. O seu consumo não podemos dizer que é ruim, mas não espere muita coisa. Na cidade, andando de boas, você consegue fazer uns 6,5 km por litro, no máximo 7,1 km por litro. Na estrada, 9 km por litro. Se garimpar bem, já dá para achar uma Santa Fe 2014 que parte dos R$ 85 mil e chega aos R$ 125 mil. Hoje em dia já é um preço muito bom para tudo que ele entrega, mas vai ficar melhor ainda ao passar dos anos, tendo preço parecido com a Santa Fe de 2013. Todas as antigas gerações do Volkswagen Passat já viraram lasanhas no mercado de usados. Exemplo disso é a geração B7, que já é encontrada por R$ 60 mil. A última geração ainda é cara, só que com certeza ao passar dos anos vai baratear muito e terá um custo-benefício muito bom no mercado de usados, assim como a geração B17 dele. Essa geração foi lançada em 2016 e chegou muito bem atual, tecnológica e refinada, até porque era o carro topo de linha da Volkswagen Brasil. Então você pode esperar tudo de bom e do melhor, pois esse carro vai entregar. Ele tem duas versões, a Comfort Line e a Highline. Hoje no mercado de usados você encontra essas versões entre R$ 120 mil a R$ 140 mil. É um pouco caro, já que 0 km ele custava a mesma coisa. E talvez pelo preço dá para encontrar algumas opções mais interessantes. A sua motorização já é conhecida na Volkswagen por equipar todos os médios, o que vai acabar facilitando na hora de fazer uma manutenção. O problema mesmo é o custo dessa manutenção. A própria cesta de peças do Passat já é cara, passa dos R$ 11 mil, enquanto a do Fusion, por exemplo, que é o seu principal concorrente, custa R$ 2.500.
Ele usa o motor TSI 2.0 turbo com injeção direta, que rende 220 cavalos a 4.500 RPM e 35,7 kg de torque a 1.500 RPM. O seu câmbio é o DSG de dupla embreagem com 6 marchas. Isso garante um desempenho muito bom para ele. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 246 km por hora. O seu consumo fica na média da categoria, 10,4 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na estrada. O Passat, quando ficar mais barato, vai ser uma excelente opção no mercado de usados, já que atualmente ele custa bem mais caro que um Fusion e entrega quase a mesma coisa. Um SUV grandalhão e que a maioria das pessoas gostam, mas que tem medo por causa da manutenção e consumo, é o Ford Edge. A primeira geração já é uma lasanha de respeito. Só que existe a segunda geração, que chegou em 2016 e realmente chegou bem mais moderna, entregando tecnologias semi-autônomas e um visual mais atual, embora muitas pessoas prefiram a primeira geração. Mas o que não mudou nessa geração é a sua motorização, que continuou sendo a mesma para a única versão disponível, a Titânio. É um motor 3.5 V6 Duratec que rende 289 cavalos a 6.500 RPM e 35 kg de torque a 4.000 RPM. São números necessários para empurrar esse SUV de mais de 2 toneladas. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. E mesmo que seja pesado, esse conjunto dá um desempenho muito bom para ele. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora, limitada eletronicamente. Sua tração é 4x4 sob demanda. O Ford Edge 2016 é encontrado por R$ 160 mil hoje em dia. É um carro que já desvalorizou mais de R$ 70 mil desde o lançamento e com o tempo normalmente vai desvalorizar mais e chegará no preço de um Edge G1 atualmente. Para fechar a lista de hoje, eu também escolhi um SUV, só que ele é mais racional, é o Peugeot 3008 2018. É mais racional, pois ele tem uma mecânica já muito conhecida e antiga entre os carros da Peugeot e Citroën, e é uma mecânica que foi recebendo melhorias ao passar dos anos, o que foi aumentando a durabilidade, e o custo de manutenção, considerando o porte dele, vai ser um pouco mais baixo. Você encontra duas versões do 3008, a Griffe e a Griffe Pack, são versões bem parecidas. O grande destaque dele em seu lançamento foi por ser um carro muito futurista, principalmente no interior, que aliás é o seu maior destaque. De praxe para carros dessa categoria, já que ele tem muitos equipamentos, tecnologias e um espaço interno excelente para uma família grande. E falando nisso, existe também o 5008, que é maior e tem 7 lugares. O preço é bem parecido. Ele usa o motor 1.6 THP mono que rende 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. O seu câmbio é um i-Zin de 6 marchas, o que garante um desempenho ok para o dia a dia. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. O seu consumo é o esperado para a categoria, então não é um carro tão econômico. Ele faz 9,5 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada. Na cidade ele tem até um consumo ok. Um Peugeot 3008 2018 custa em média R$ 140 mil. Se a gente considerar que um SUV compacto hoje em dia custa isso e não entrega metade do que ele entrega, é um baita custo-benefício 3008. E que nos próximos anos se tornará uma bela lasanha, como aconteceu com o 508 de 2013. Foi o carro topo de linha da Peugeot e o mais caro também. Chegou super refinado, tecnológico e seguro, e hoje em dia é bem barato. E hoje em dia já é encontrado por R$ 50 mil. E eu acredito que isso acontecerá com o 3008, até mesmo com a antiga geração dele. A antiga geração dele já é encontrada a partir de 40 a 70 mil.
e que daqui a alguns anos o 308 se tornará uma bela lasanha se custar isso no mercado de usados. Deixe aí nos comentários quais desses carros você levaria para casa, ou se você levaria outro carro que você acha que vai se tornar lasanha daqui a alguns anos. Deixa nos comentários pra gente saber. Compartilhe o vídeo nas redes sociais para ajudar o canal cada vez mais. Forte abraço, valeu e fui!